Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal do Centro Espírita Luz e Caridade para mais uma noite de explanação do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, para dar início aos trabalhos de explanação da noite, eu vou ler um trecho do Livro da Esperança, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Nos domínios das provas, ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos, mas ai daqueles por quem o escândalo vier. Jesus, Mateus, capítulo 18. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque imperfeito como são na terra, os homens se mostram propensos a praticar o mal, e porque árvores más só maus frutos dão. Deve-se por entender, por essas palavras, que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que haja para estes a obrigação de praticá-lo. Imaginemos um pai que, a pretexto de amor, decidisse furtar um filho querido de toda a relação com os reveses do mundo. Semelhante rebento de tal devoção seria mantido em sistema de exceção, para evitar acidentes climáticos inevitáveis. Descansaria exclusivamente na estufa durante a fase de berço, e posto a cavaleiro de perigos e vicissitudes. Mal terminada a infância, encerrar-se-ia numa cidadela inexpugnável, onde somente prevalecesse a ternura paterna a empolgá-lo de mimo. Não frequentaria qualquer educandário, a fim de não aturar professores austeros, ou sofrer a influência de colegas que não respirassem o mesmo nível. Alfabetizado assim no reduto doméstico, apreciaria unicamente os assuntos e heróis de ficção que o genitor lhe escolhesse. Isolar-se-ia de todo o contato humano, para não arrotear problemas, e desconheceria todo o noticiário ambiente, para não recolher informações que não desfigurassem a suavidade interior. Candura inviolável e ignorância completa, santa inocência e inaptidão absoluta. Chega, porém, o dia em que o genitor, naturalmente vinculado a interesses outros, se ausenta compulsoriamente do lar. E tangido pela necessidade, o moço é obrigado a entrar em corrente da vida comum. Homem feito sofre o conflito da readaptação que lhe rasga a carne e a alma, para que ele recupere o tempo perdido. E o filho acaba enxergando insânia e crueldade, onde o pai supunha cultivar preservação e carinho. A imagem ilustra claramente a necessidade da encarnação e da reencarnação do espírito nos mundos inumeráveis da imensidade cósmica, de maneira que lhe aparem as qualidades e se inestima a responsabilidade na consciência. Dificuldades, as lutas semelham materiais didáticos na escola, ou andaimes na construção. Amaliada a cultura, ou levantando o edifício, desaparecem uns e outros. Abençoemos, pois, as disciplinas e as provas com que a infinita sabedoria nos acrisolam as forças, enrijando-se o caráter. Ingenuidade é predicado incansador da personalidade, mas seu trabalho não se transfigura em tesouro de experiência laboriosamente adquirido, não passará de flor preciosa a confundir-se no pó da terra ao primeiro golpe de vento. Então agora vamos elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, pedir a Ele que abençoe essa explanação, abençoe a equipe espiritual desta casa, para que nos ilumine a explanadora Edla Capelari, Mestre Jesus. Prepare nossos corações para receber estes ensinamentos e também para que possamos compartilhar com nossos irmãos quando precisarem de palavra de esperança e de fé. Que assim seja. Sejam todos bem-vindos, que a paz do Mestre Jesus nos envolva nessa noite. Nós vamos falar sobre dois temas que estão no capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro o coração. O primeiro tema é escândalos e o segundo tema, se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Antes de falarmos propriamente dos temas propostos para a noite, eu gostaria de relembrar
como Jesus ensinava. Jesus conhecia todos os costumes dos povos locais por onde ele passou. Ele possuía um método de ensino próprio. Quando ele ensinava as multidões, ele usava vários recursos didáticos, vários recursos de ensino para ensinar. Como, por exemplo, as metáforas, as parábolas, os sermões, os exemplos, o diálogo, as perguntas, os próprios atos de Jesus, as lições práticas. Jesus sabia que os adultos aprendem aquilo que mais lhes chamam a atenção. E todos nós sabemos que as palavras de Jesus eram aplicadas, utilizadas, colocadas em sentido figurado. Porque assim, em sentido figurado, como acontece nos ditados populares, é que as palavras ultrapassam o espaço e o tempo e conseguem alcançar o coração dos homens. Portanto, interpretar as palavras de Jesus ao pé da letra é um erro. Um erro, aliás, muito comum no nosso planeta, que só leva o espírito a acúmulo de débitos e a um atraso ainda maior na sua própria evolução. Quando os discípulos perguntaram a Jesus por que ele falava em parábolas, Jesus respondeu: por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem nem entendem. Isso está em Mateus capítulo 13. Essas considerações, elas são importantes porque estudaremos hoje textos evangélicos com muita linguagem simbólica, com muita linguagem figurada, que se levada ao pé da letra, distorce o real sentido e apaga a lição. Dito isso, eu gostaria de fazer a leitura do texto evangélico da noite, na tradução de Haroldo Dutra Dias. O texto está em Mateus, capítulo 18. Quem escandalizaram destes pequenos que creem em mim, é melhor para ele que seja pendurada uma mó de asno ao redor do seu pescoço e se afunde na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois há necessidade de virem os escândalos, contudo, ai daquele homem por meio de quem vêm os escândalos. Assim, se tua mão ou teu pé te escandaliza, corta-a e lança-a de ti. É melhor para ti entrar na vida mutilado ou coxo, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, ser lançado no gina do fogo. E se o teu olho te escandaliza, arranca-o e lança-o de ti. É melhor para ti entrar na vida com um só olho, do que, tendo 2 olhos, ser lançado no gina do fogo. Vede, não desprezeis nenhum destes pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos veem sempre a face do meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que está perdido. Nós sabemos que para nós interpretarmos o texto, nós precisamos de uma tradução confiável, primeiramente, mas precisamos entender em que circunstâncias Jesus falou aquele trecho. Então, nesse caso, eu trouxe algumas definições de algumas palavras contidas nesse texto que podem distorcer o sentido real da lição. A primeira delas é escândalo. Escândalo, no sentido comum, é uma coisa contrária aos bons costumes. É o estado de indignação provocado por palavra ou ato reprovável, procedimento que causa vexame ou constrangimento. No entanto, no sentido evangélico, por tradutores como Haroldo Dutra Dias, próprio Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, e as traduções mais recentes e mais fiéis da Bíblia, traduzem a palavra grega escândalon como tropeço, porque escândalon no grego significa armadilha de molas, ou qualquer obstáculo que faça alguém tropeçar,
um impedimento, algo que cause estrago ou destruição. Mas não é um tropeço fortuito, e sim um tropeço com a intenção de enganar, ludibriar. Portanto, escândalo no texto evangélico estava querendo significar queda, vacilo, erro, tropeço. A outra palavra que eu gostaria de trazer é mó. Mó é cada uma do par de pedras duras e redondas que são puxadas por um animal de carga, no texto, no caso, era um asno, nos moinhos para triturar grãos ou para triturar azeitona. A outra palavra é gina. Escreve-se G-E-E-N-A, geena, mas a pronúncia grega é gina. Nas traduções antigas, essa palavra está como fogo eterno, inferno. Já nas traduções mais recentes e mais fiéis da Bíblia e na tradução do Haroldo Dutra Dias, geena significa a transcrição do vocábulo aramaico Ge-Inan, ou Vale do Inom. Gina é uma palavra grega que aparece 12 vezes em textos bíblicos, inclusive nessa passagem que eu li anteriormente. Gina refere-se ao Vale de Inom, fora das muralhas de Jerusalém. Esse vale era usado como depósito de lixo, onde se lançavam os cadáveres de pessoas que eram consideradas indignas. Se lançavam também restos de animais e de toda e qualquer espécie de imundície. Usava-se enxofre para manter o fogo aceso e queimando todas essas imundícies que ali eram jogadas. Portanto, o fogo não cessava, queimava dia e noite no Gina. Gina também é conhecido como Vale dos Gemidos. Era o símbolo da destruição eterna. E essa tradição, e essa cultura, e esse lugar, ele estava muito vivo naquele povo na época de Jesus. Portanto, relendo o texto evangélico após o entendimento de alguns significados de algumas palavras, assim ficaria: quem fizer tropeçar, afundar no erro ou escandalizar um destes pequenos que creem em mim, é melhor para ele que pendure uma pedra de moinho no seu pescoço e se afunde no alto mar. Ai do mundo por causa dos erros e tropeços, pois há necessidade de tropeços, contudo, ai daquele homem que provoca os tropeços. Esse tropeço, como vimos, tem a intenção de derrubar, tem a intenção de enganar, ludibriar, provocar a queda. Então, Jesus afirma que tropeçar por si mesmo já não é bom, mas provocar o tropeço de alguém de maneira consciente do mal que está provocando é pior ainda. Vejamos, o que acontece com alguém que amarra uma pedra de moinho que pesa mais ou menos 1 tonelada no pescoço e se joga ao mar? Afunda até as profundezas do mar. É claro que Jesus não falava literalmente para que o homem pendurasse uma pedra como essa e se jogasse ao mar. É uma linguagem figurada e simbólica, como explicamos no início. A lição de Jesus nesse trecho é a seguinte: se for para afundar alguém no erro, é melhor que seja a você mesmo e não ao outro. E por que Jesus disse que é preciso haver escândalos, tropeços, erros no mundo? E por que Deus permite a queda? Eu recorri a Emmanuel em O Consolador, na questão 307, que diz o seguinte:
num pano de vida onde quase todos se encontram pelo escândalo que praticaram no pretérito, é justo que o mesmo escândalo, entre aspas, seja necessário, como elemento de expiação, de prova ou de aprendizado, porque aos homens falta ainda aquele amor que cobre a multidão dos pecados. As palavras do Mestre descrevem perfeitamente a situação da maioria dos encarnados no nosso planeta. Um mundo inferior em plena transformação para o mundo de regeneração. Emmanuel nos diz o seguinte: todo ser racional está sujeito ao erro, mas ninguém é obrigado a errar. Nós somos livres para escolher, mas as nossas escolhas vão depender do nosso adiantamento e estão de acordo com a realidade evolutiva de cada um. Portanto, a prova ou a expiação, elas nunca são os primeiros recursos da justiça de Deus, porque se assim fosse, estaríamos vivendo a lei de Talião. O primeiro recurso é usar o livre-arbítrio para fazer escolhas boas. Para isso, nós temos uma pleiade de espíritos nos influenciando, torcendo por nós. E somos, enquanto na erraticidade, preparados a cada reencarnação para escolhermos fazer o bem quando aqui estivermos encarnados. O segundo recurso, no caso de um tropeço e mau uso do livre-arbítrio, é o resgate pelo amor. É voltar a reencarnar nas mesmas condições quando do erro, mas dessa vez para acertar e pagar a dívida com a moeda do amor. No entanto, quando o primeiro e o segundo recursos falham, o terceiro recurso, que é o da prova ou da expiação, mais cedo ou mais tarde, chega até nós. Esses, os que fazem uso do terceiro recurso, somos nós aqui na Terra, em sua maioria. E por isso, Jesus afirmou: há necessidade de escândalos. Porque, como nos diz o ditado popular, quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. E exemplos de resgates pela dor, nós conhecemos muitos. Mas hoje eu quis trazer aqui um exemplo de resgate pelo amor. E trouxe o conto que está no livro A Vida Escreve, de Chico Xavier e Valdo Vieira, que se chama O Merecimento. Em resumo, é o caso de um homem muito bondoso que sofre um acidente de trabalho e perde o polegar. Em meio à revolta e tristeza pelo acontecido, em uma reunião na casa espírita, é revelado que em outra vida esse homem havia sido um senhor de engenho que amputou de propósito o braço de um escravo no moinho. Arrependido, antes da encarnação atual, ele pediu para que tivesse um dos braços amputados, mas devido à sua conduta de bondade e compaixão para o próximo, além da prática da caridade, foi-lhe dada a oportunidade de perder somente o dedo polegar, que não o deixou deficiente, mas que junto com todo o bem praticado em sua atual encarnação, representaria sua dívida quitada. Esse foi o uso do recurso do amor. Mais um trecho do texto evangélico, substituindo as palavras com o significado mais apropriado. Assim, se tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta e lança de ti. É melhor para ti entrar na vida mutilado ou manco do que, tendo duas mãos ou dois pés, ser lançado no fogo que queima sem parar. E se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. É melhor para ti entrar na vida com um só olho do que, tendo dois olhos, ser lançado no vale dos gemidos. Aqui, mais do que no outro trecho que nós lemos anteriormente, Jesus usou uma linguagem simbólica. Uma linguagem simples, mas impactante,
pois só assim tinha a atenção total dos homens. Portanto, é claro que Jesus não se referia a amputar mesmo algum membro do nosso corpo, mas sim, simbolicamente, usou o pé, que representa tudo aquilo que escolhemos como base, como sustentação para nós. Usou as mãos, representando as nossas ações, e usou os olhos, simbolizando tudo aquilo que percebemos como verdade. Então, como exemplo, Jesus poderia estar dizendo assim nessa passagem: se a base da sua vida é a ganância, se as suas ações são de corrupção e você entende como verdade que a vida é uma só, que existimos apenas uma vez, arranca a ganância e a corrupção do seu espírito e abre os seus olhos para a verdade da imortalidade da alma. Porque é bem melhor para o seu espírito vencer seu mundo de imperfeições espirituais do que vencer neste mundo de paixões, enganos, tropeços e quedas. Para encerrar minha explanação, eu trouxe um diálogo entre Jesus e o apóstolo Tiago, contido no texto A Lição a Nicodemos, do livro Boa Nova, pelo espírito Humberto de Campos, que diz assim: Jesus pergunta a Tiago: dentro da lei de Moisés, como se verifica o processo da redenção? Tiago meditou um instante e respondeu: também na lei está escrito que o homem pagará olho por olho, dente por dente. Também tu, Tiago, estás procedendo como Nicodemos? Replicou Jesus com um generoso sorriso. Como todos os homens, aliás, tens raciocinado, mas não tens sentido. Ainda não ponderaste, talvez, que o primeiro mandamento da lei é uma determinação de amor. Acima do não adulterarás, do não cobiçarás, está o amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração e de todo o entendimento. Como poderá alguém amar o Pai, aborrecendo-lhe a obra? Contudo, não estranho a exiguidade de visão espiritual com que examinaste o texto dos profetas. Todas as criaturas hão feito o mesmo. Investigando as revelações do céu com o egoísmo que lhes é próprio, organizaram a justiça como o edifício mais alto do idealismo humano. E, entretanto, coloco o amor acima da justiça do mundo e tenho ensinado que só ele cobre a multidão dos pecados. Se nos prendemos à lei de Talião, somos obrigados a reconhecer que onde existe um assassino, haverá mais tarde um homem que necessita ser assassinado. Com a lei do amor, porém, compreendemos que o verdugo e a vítima são dois irmãos, filhos de um mesmo pai. Basta que ambos sintam isso para que a fraternidade divina afaste os fantasmas do escândalo e do sofrimento. Muito obrigada, que o Senhor Deus nos abençoe hoje e sempre. Então vamos agradecer a nossa irmã Ieda Capilari pela belíssima explanação, com o coração cheio de alegria e de agradecimentos. Vamos pedir a Deus nosso Pai, ao Mestre Jesus, a Mãe Maria Santíssima, a espiritualidade, para que abençoe todos os irmãos, seja qualquer que foi a sua aflição, o seu sofrimento, que as energias de paz, de amor, ampare e conforte a todos, que assim seja.